Vascão classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Contrato acertado por atacante Facundo Colídio. Vou falar também sobre 4 milhões, faz o Pix CBF. E o Jair, é reforço que o Vasco ganha para o final da temporada. Que dia, né, meus amigos? Vasco classificado, 4 milhões na conta do Cruz Maltino. Lembrando que na próxima terça-feira, dia 11, estaremos juntos, diretamente da sede da CBF, para saber quem será o adversário do Vasco na próxima fase, nas quartas de final da Copa do Brasil. Importante classificação, um trabalho digno até aqui do técnico Pedro Emanuel, sobre o comando do Cruz Maltino. São 2 empates, 2 vitórias, apenas uma derrota. O comandante já, pelo que a gente viu, vem dando uma variação tática. Ontem foi até a tônica da minha pergunta para o Pedro Emanuel no final da coletiva. O Vasco, por exemplo, contra o Fluminense, marcava em linha alta, ali num 4-2-4, se defendia muito bem num 4-4-2 e atacava num 4-3-2-1, dando ali a condição até do Brenner jogar no lado associativo. Você observa que quando o Brenner ele vem buscar a bola do Thiago Mendes, ele recebe, ele gira e já chuta, porque o Brenner tem essa característica, ele não é aquele cara só centroavante, aquele cara que fica fixo na área. Claro que o segundo gol foi um gol de oportunismo de centroavante, quando ele se antecipa, ele engana o Ignacio, finge que vai para a esquerda, vai para a direita, recebe a bola do Andrés Gomes e faz o gol. Então assim, foi uma noite mágica do Vasco, sensacional, mostrando a eficiência que o time do Vasco, jogadores, compraram a ideia do Pedro Emanuel. Isso é muito bom, ver o time do Vasco se encaixando nas alternativas e nas opções que o Pedro Emanuel tem apresentado ao time. Com os reforços chegando, melhor ainda. É sobre isso que nós vamos falar também durante esse vídeo, toda a questão do mercado da bola, mas trazendo um resumo, né, do que foi essa mudança tática, essas mudanças no Vasco, essas ideias apresentadas pelo técnico Pedro Emanuel. Ontem, antes da partida, tivemos a informação sobre o Vasco já trabalhando para os reforços chegarem da Argentina, tanto o Sousa e o Facundo Colídio, entre hoje e mais tardar nesta sexta-feira, para que os jogadores possam ser inscritos ali no BID, também inscritos para a Copa Sul-Americana, já serem reforços entre a Copa Sul-Americana. O Santiago Sousa é o jogador que está mais ali acertado e tem um acerto também com o Facundo Colídio, né? O Vasco apresentou ali por 50% dos direitos do jogador, segundo informações do jornalista César Luiz Merlo, 5 milhões de dólares. Já o acerto com o próprio jogador, segundo informações do César Luiz Merlo, a transferência de Facundo Colídio para o Vasco da Gama está muito próxima de se concretizar. O jogador já tem o seu contrato acertado, o River negocia detalhes finais com o clube brasileiro, incluindo as garantias bancárias que respaldam a operação. Muito parecido com o que aconteceu com o Santiago Sousa, né? A questão do Sousa, que fez essa novela se estender, foi mais aquela questão que o Racing ficou buscando um respaldo, buscando uma garantia por conta do que aconteceu com o jogador, com o Carboneiro no Internacional, e também com o jogador do Grêmio, né? Precisou ser acionado, o Nardoni do Grêmio, precisou acionar os clubes na FIFA, então houve ali uma cláusula mais segura para o Racing, que vai receber os pagamentos. E entre o Vasco e o Racing, as garantias todas apresentadas, jogador, a previsão que chega entre hoje e amanhã no Rio de Janeiro. A gente está aqui buscando só a questão de horário para estar direto do aeroporto. Inclusive, mala, equipamento, já está tudo preparado para a gente fazer a chegada do jogador nessa grande expectativa da chegada do Sousa e também agora do Facundo Colídio. O Vasco também apresentou ali a proposta para o América do México, por Brian Rodrigues. É um jogador que o Vasco apresentou ali 9 milhões. O América do México quer 10 milhões de dólares. O Vasco apresenta ali uma proposta, né, de empréstimo com opção de compra, obrigação de compra por 9 milhões. A gente está nessa expectativa também para que, dessa vez, haja um desfecho na novela com o jogador uruguaio.
O Vasco se reforçando, expectativa, né, de fato, do Pedro Emanuel tendo os reforços, o time ter uma evolução, ele consegue conduzir muito bem essas peças. Beleza? Galera, falar sobre o Jair. O Jair é o reforço que o Vasco ganha para o final da temporada. O Jair vale cada centavo. Ele tem um bom salário, vale cada centavo. O mesmo elogiou o Desp, acertou 94% dos passes. Que segurança traz o Jair, e nós vamos ouvir ele agora na zona mista. No último sábado a gente falou muito da qualidade do jogo, que tiveram poucas chances de gol, poucos ataques. Hoje o jogo foi muito melhor, o Vasco criou muito mais. Tiveram 3 gols e muitas chances até de mais oportunidades. Qual a importância de ganhar um clássico dessa forma, com o Maracanã lotado, até para a sequência da Copa do Brasil, mas principalmente da temporada do Vasco, que tem outros objetivos? Importante ganhar e sendo superior, né, nesse segundo jogo. Eu acho que no primeiro jogo a gente teve a posse de bola, mas a gente não agrediu tanto que nem a gente agrediu nesse jogo. Como eu falei, a gente tem que buscar crescer com os pés no chão. A gente sabe que tem que melhorar muito ainda, corrigir aquilo que a gente não fez, que a gente fez de errado, mas teve muitas coisas boas hoje. Jair, você sente que apesar da melhora tática e técnica do time, o professor trouxe confiança para os jogadores? Tu sente que isso era um problema do time? Sem dúvida. O Mister tem trabalhado todos os dias, tem passado muitos vídeos para nós. Eu acho que todo mundo tem aproveitado o máximo os treinos, os vídeos que ele tem passado. Eu acho que a gente tem, como eu falei, a gente tem melhorado muito, tem evoluído como equipe. Eu acho que vocês puderam ver hoje no campo a nossa organização, tanto defensiva como ofensivamente. Então é isso, a gente tem que buscar evoluir cada vez mais. Jair, falando sobre você, quando você prevê que pode aguentar em alta intensidade os 90 minutos? O que vai me dar ritmo é só o jogo, né? Foram 11 meses, muito tempo parado. Esse foi meu segundo jogo saindo jogando. É claro que eu quero jogar todos os jogos, mas tem que ser conversado internamente. Eu acho que também tem que valorizar o Desp do Vasco. Não é fácil voltar de um tempo parado e voltar jogando bem. Então eu acho que tem que ser valorizado todos os profissionais do clube. Muitas vezes os profissionais eles não são valorizados por conta dos resultados negativos, né? Então acho válido aproveitar e valorizar o Desp do clube. Jair, mais uma classificação sobre o Fluminense, né? Assim como aconteceu no ano passado. Isso para os torcedores é um prato cheio, né? Para provocar, para zombar um rival. Para vocês, assim, muda alguma coisa? Tem um sabor especial por ser um rival, um clássico aqui do Rio de Janeiro? Sem dúvida. É um sabor especial, é muito bom ganhar deles. A gente sabe que é uma rivalidade grande. Eu acho que o torcedor tem que comemorar mesmo, porque a gente merece. Tá aí, portanto, Jair trazendo toda a sua expectativa, elogiando ali a recuperação do Desp. Ele que no meio de campo, né, até a evolução, Jair, Tietê, o Ramon Rick, que entrou muito bem na partida, dando sustento à partida, e o Thiago Mendes, que ontem assistência, participação dos gols, sensacional. E a gente está nessa felicidade, né, aproveitando cada detalhe dessa classificação. Eu já assisti os gols várias vezes e muito feliz com a classificação do Vascão. E vamos juntos. Torcedor, vamos analisar o jogo de ontem de algumas camadas. Primeiro, o técnico Pedro Emanuel, na sua escalação inicial, ele coloca o Vasco do meio para frente com 5 jogadores que têm intimidade com a bola. E esse comentário que eu estou fazendo aqui com vocês, pós-jogo, eu fiz ontem no pré-jogo, deixando claro que quando eu vi a escalação eu entendi o seguinte: o Pedro Emanuel, baseado também não só na escalação, como também na sua entrevista coletiva pós-primeiro jogo, ele pensou o seguinte: eu vou ficar com a bola, eu vou pegar a bola, fico com a bola e não dou a transição para o Fluminense. Porque quando você monta um meio de campo com Jair, com Tietê, com Thiago Mendes, fica bem claro que você vai querer masticar a bola, porque nenhum desses jogadores é de arrastar, de pegar essa bola e tentar algo diferente. Lá na frente, ele coloca o Brenner, que eu não vou vir aqui hoje, torcedor,
eu aviso vocês que o Brenner é bom jogador, porque vocês têm que parar de pegar no pé do Brenner. Eu entendo o torcedor perfeitamente. O torcedor é passional e ele pode ter qualquer opinião sobre o Brenner e vocês estão certos. A minha opinião é que o Brenner é um bom jogador, sempre falei isso. Uma pena que até então não estava tendo um bom aproveitamento no Vasco. Eu gostar do futebol do Brenner é uma coisa. Assinar que ele estava indo bem no Vasco, aí eu seria um idiota, algo que eu não sou. Eu sei a dificuldade que ele estava enfrentando, mas não é esse começo conturbado do Brenner do Vasco que vai deixar ele de ser um bom ou um mau jogador. Eu acho que o futebol não se analisa dessa maneira. Mas enfim, ele colocou o Brenner lá na frente, o Nuno e só o Andrés para ser esse escape. Mas o que fez o Pedro Emanuel? Hoje aqui eu vou trazer para você, torcedor, só uma prévia. Eu vou querer falar muito desse jogo no sábado de manhã no Faísca Taon. Porque ele pega essa equipe do Vasco e joga dentro do campo do Fluminense. Os 10 jogadores dentro do campo do Fluminense. E isso força o Fluminense a tentar uma bola longa, porque os dois volantes do Fluminense, tanto o Hércules, que é bom jogador, quanto o Martinelli, que é excelente jogador, a não receber essa bola de frente para o campo do Vasco. Eles recebiam sempre de costa, aquado. O Martinelli só tinha a possibilidade de receber lá de frente se ele fosse começar a construção lá dentro da pequena área. E com isso, o Vasco fez um primeiro tempo perfeito de almanaque. Saiu na frente com um golaço do Brenner, de perna esquerda, colocando a bola por cima do Fábio aí, inclusive um fato engraçado aí. Na minha rede social, aliás, você que não me segue lá ainda, faz favor, você que não segue o canal é @avascaínos, e a minha rede social, tanto no Instagram quanto no X, é @jeanfaísca1. Quando, antes de começar a partida, eu falei, Brenner, eu sou o seu advogado, estou quase largando a causa. Agora, por favor, arrisca com a perna esquerda e pisa na área. Por que eu coloquei isso? Porque eu sei que o Brenner é ambidestro. E eu sei que o Brenner, se ele pisasse na área, ele poderia ter chance de marcar gol. Porque até então ele estava com medo de pisar na área. Estava travado. Então o primeiro tempo termina 1-0 para o Vasco com uma aula de futebol. Vem para o segundo tempo, a equipe do Fluminense já vem com alteração e começa a querer dominar o jogo logo no início. Só que o Vasco, em mais um contra-ataque, bem puxado pelo Andrés Gomes, cruza a bola, o Brenner antecipa a zaga do Fluminense, faz o movimento do gato e faz 2-0. O técnico do Fluminense, o Zubeldia, faz alterações, coloca jogadores experientes em campo. Aliás, na beira do campo ali tinha quase 120 anos naquela alteração do Fluminense. Entrou Hulk, entrou Cano e entrou Ganso. Olha, uma alteração aí que deixou a equipe do Fluminense envelhecida, mas deixou um Fluminense com posse. E aí começou a complicar um pouquinho para o Vasco, porque daí era posse com posse. O Fluminense entendeu que a transição não a conseguia, porque a marcação do Vasco era muito forte e acabou colocando esses jogadores. E aos 32, 33 minutos do segundo tempo, o Fluminense faz aí o 2-1 e olha, tem 3, 4 minutos que a bola fica rondando a área e o Vasco tira e pega aqui, pega ali, o Léo Jardim defendendo, enfim, passou aquele momento mais crítico e lá no final da partida, num grande contra-ataque do Vasco, o Puma acabou fazendo 3-1. Se você prestar atenção no título desse Acorda de hoje, torcedor, eu deixo claro que é uma vitória do trabalho e da coragem. E por que eu falo isso? Vocês já estão cansados de saber aqui que quando o Vasco abre mão do Renato Gaúcho, o meu modelo de treinador não era o reativo, não era o que tem posse, não tinha modelo. Tinha modelo de um técnico trabalhador, que eu pudesse olhar dentro do campo e pudesse entender o que estava acontecendo ali. E o Vasco, desde a chegada do Pedro Emanuel, desde o primeiro jogo contra o Vitória, você consegue observar as fases do jogo e tudo aquilo que o Pedro Emanuel tem como essência de futebol, aquilo que ele imagina. E quando uma equipe ela é organizada, ela sabe o que fazer. E tudo na vida, quando você sabe o que fazer, você acaba adquirindo coragem para executar. E se você tem certeza do que você vai fazer, se você tem coragem para executar, dificilmente o seu trabalho não vai sair de excelência. E no futebol não é diferente. E eu sempre bato nessa tecla, que o mundo do futebol hoje é muito mais tático do que técnico. Jogador bom ganha jogo. A qualidade, aquilo que o jogador consegue inventar dentro de uma partida, o coelho que o jogador tira da cartola, só que isso hoje é cada vez mais escasso. São pouquíssimos jogadores no mundo que conseguem ter esse poder de decisão. Então, quanto mais trabalho técnico e tático a gente poder observar dentro de campo, é melhor. Inclusive, o Pedro Emanuel ontem,
na coletiva pós-jogo, ele até fala sobre os gatilhos, o momento de apertar, o momento de deixar o Fluminense sair com a bola. Eu não tenho dúvida nenhuma que a opção ontem era deixar a bola com os 2 zagueiros do Fluminense. Eles tinham a liberdade vigiada de começar essa construção. Ela só não podia chegar no pé do Hércules e do pé do Martinelli, porque são 2 bons jogadores que iam fazer o início dessa jogada. E o que aconteceu? Da maneira que o Vasco se comportou marcando nesse 4-1-4-1, esses volantes, como no último domingo, eles não conseguiam conectar com o Lúcio. Então ficava uma equipe que tem o Canóbio, o jogador mais superestimado da Série A do Campeonato Brasileiro. Gostaria de trazer informação aqui para quem não sabe que não joga nada. Isso não joga nada. O Canóbio, com todo o respeito do mundo, a pessoa Canóbio, não pode ser titular de uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro. Olha, uma equipe de Série B que briga do meio da tabela para baixo. Um jogador cheio de dificuldade para jogar. E o Vasco conseguiu, dessa maneira, dar essa alegria para o torcedor vascaíno. E hoje, torcedor, você que está vendo essa live aqui, você que ainda não saiu de casa, coloca o boné do Vasco, coloca a camisa do Vasco, leva alguma coisa do Vasco, vamos fazer uma onda de Vasco na rua aí para voltar à positividade. Tá tão difícil abrir grupo de WhatsApp, tá tão chato, as pessoas só reclamando, E assim, eu não consigo tirar esse direito, é o direito de cada um. Cada um tem o direito de se expressar no grupo do WhatsApp o que ele bem entender, mas é chato. Entenda que é chato ficar batendo sempre na mesma tecla. Se você tem eu pelo menos tenho o Vasco como um dos amores da minha vida, como se fosse um filho, como se fosse uma esposa, como se fosse uma mãe, como se fosse uma irmã, um tio, uma avó, e eu não quero que as pessoas fiquem falando mal de algo da minha vida todo dia os mesmos temas. E o torcedor do Vasco, ele bate no Vasco. Não todos, não vou aqui generalizar, mas uma boa parte da hora que acorda, da hora que vai dormir. Não que não mereça, mas vai mudar a situação? Não vai. Então acho que agora a gente precisa criar uma onda de Vasco, ficar muito feliz que chegou, por exemplo, 2 contratações parece que chegaram agora. O Jair, depois de 2 lesões da LCA, eu até ontem, na hora de dar as notas, eu estava aqui com o meu terno. O Jair agora eu só vou dar nota quando chamar o Jair para dar nota, eu vou dar nota de terno. Colocar meu terno aqui para poder dar nota para o Jair. Quem sabe a gente não ganhou um volante que a gente vai contratar o Sousa, eles vão jogar junto em alguns momentos, em outros não, mas que bom que a gente ganhou o Jair. Quem sabe o Brenner agora com confiança não seja uma contratação que chegou no meio do ano e não possa desencadear e fazer gols. Pode ser, porque o trabalho de técnico muda jogador. A gente sabe disso. Trabalho bom de técnico muda jogador de patamar. Então, torcedor, hoje é isso. Transmitir alegria para você que ontem o Vasco não ganhou numa obra do acaso. Não foi o tal do gol cagado, desculpa a expressão. Foi uma vitória do trabalho e da coragem. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Voltaremos no próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.